Ministério da Saúde antecipou para hoje à tarde o início da campanha de vacinação contra a Covid em todo o país. E você vai ver também. Ontem, a Anvisa autorizou por unanimidade os usos da Coronavac e da vacina de Oxford. Em Manaus, a população faz fila para comprar tanques de oxigênio. Opositor russo foi preso ao chegar no aeroporto de Moscou. A economia chinesa cresceu no ano passado, mas foi o menor aumento em mais de 40 anos. Na Guatemala, migrantes que tentam chegar nos Estados Unidos entraram em confronto com a polícia. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou antecipar o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 para o fim da tarde de hoje, em todo o país. O anúncio foi feito em São Paulo durante a cerimônia que marcou o começo da distribuição das doses das vacinas. Aliás, a distribuição das doses, feita pelas aeronaves da FAB, deve terminar daqui a pouco, às 2 horas da tarde. Depois que o governo federal entregar os imunizantes, os governos estaduais devem se encarregar de levar as vacinas até os municípios. Eduardo Pazuello afirmou que as primeiras aplicações da vacina contra o novo coronavírus podem começar a partir das 5 da tarde nos estados. Fica combinado, então, que a gente distribui tudo hoje e começa hoje ao final do dia. A gente marca não antes de 17 horas, mas talvez alguém possa ter alguma delonga. Aí faz parte da missão. Ao lado de governadores, Pazuello participou do ato simbólico de entrega de 4.600.000 doses da vacina Coronavac no centro de logística do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. As vacinas começaram a ser transportadas por via aérea para o Distrito Federal e as capitais de 10 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Também há distribuição de vacinas por via terrestre. O ministro reforçou que os primeiros a receber as doses da vacina vão ser integrantes do grupo prioritário: profissionais da saúde, idosos e indígenas. Pazuello destacou ainda que os cuidados, como o uso de máscara e álcool em gel, não podem ser deixados de lado. Além da Força Aérea Brasileira, as companhias aéreas comerciais também ajudam com o transporte gratuito das caixas de vacinas para todos os estados que necessitem de transporte. O Instituto Butantan deve entregar ainda hoje o pedido de uso emergencial para as doses da Coronavac envasadas no país. 480.000 doses da Coronavac chegam nesse começo de tarde no Rio de Janeiro e a vacinação começa às 5 horas. Nesse período, nessa primeira remessa, vão ser imunizadas mais de 230.000 pessoas, entre elas profissionais de saúde, idosos que vivem em asilos e abrigos, pessoas com deficiências que vivem em instituições, indígenas e quilombolas. A campanha de vacinação só pôde começar porque ontem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o uso emergencial da Coronavac, produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e também da vacina de Oxford e AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. A Anvisa aprovou o uso das vacinas por unanimidade neste domingo. Essas vacinas estão certificadas pela nossa Anvisa. Elas foram analisadas por nós, brasileiros, em um tempo, o menor e o melhor tempo, estabelecido por nossos especialistas. Confie na Anvisa, confie nas vacinas que a Anvisa certifica. E quando elas estiverem ao seu alcance, vá e se vacine. Em Brasília, houve comemoração com a decisão da Anvisa. Então, assim, a gente está na expectativa, né, de que todo mundo seja vacinado e que todo mundo volte ao convívio social, né, que possam, alguns até por falta de emprego estão passando fome, que possa o mundo voltar ao normal. É o que todos os brasileiros, eu acho que todo mundo espera, né? O Brasil vai iniciar a campanha de vacinação com a Coronavac, a única das duas vacinas que já está disponível em território nacional. Uma enfermeira negra de 54 anos recebeu ontem a primeira vacina contra o novo coronavírus no Brasil.
Ela foi vacinada logo após a Anvisa autorizar o uso emergencial dos 2 imunizantes. A enfermeira Mônica Calazans, que trabalha na UTI do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, recebeu neste domingo a primeira vacina contra o novo coronavírus no Brasil. Ela recebeu a dose da Coronavac, elaborada pelo laboratório chinês Sinovac em cooperação com o Instituto Butantan. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial da vacina chinesa Coronavac e da britânica AstraZeneca Oxford. São as primeiras a obter o registro no Brasil. Os 5 diretores da Anvisa se pronunciaram a favor de autorizar as vacinas. Dessa forma, o Brasil pode iniciar a campanha de vacinação com a Coronavac, a única das 2 vacinas que já está disponível em território nacional. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, criticou a atitude do governo de São Paulo de passar na frente do Plano Nacional de Vacinação e chamou isso de jogada de marketing. Pazuello disse que o único objetivo do governo nesse momento tem de ser o de salvar mais vidas e não de fazer propaganda própria. O Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, está vacinando profissionais de saúde da unidade. O HC pretende vacinar hoje 1.000 funcionários. Ainda não tem prazo definido, mas os brasileiros vão ter que aguardar um pouco para começar a receber a vacina de Oxford contra o coronavírus. O imunizante negociado com a Índia não tem data certa para chegar ao Brasil. O governo brasileiro encomendou 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade Britânica de Oxford, fabricadas pelo Instituto Serum da Índia, para usar já no começo da campanha nacional de vacinação contra a Covid. Mas, segundo informou o jornal Times of India, países vizinhos devem receber primeiro o imunizante. O Nepal, Butão, Bangladesh, Mianmar, Sri Lanka, Afeganistão, Ilhas Maldivas e Ilhas Maurício estão na primeira leva de exportações do governo indiano. E mesmo assim, a Índia só deve começar a liberar as doses depois de garantir que tem imunizantes suficientes para vacinar a própria população, de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O segundo país mais afetado pela pandemia do mundo e o segundo que tem a maior população no mundo, a Índia já começou a campanha de vacinação. Além do Brasil, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Marrocos e África do Sul também fecharam acordos com o Instituto Serum para conseguir a vacina, mas precisam esperar a autorização do governo para buscar os primeiros lotes. Pacientes com Covid-19 continuam a ser transferidos de Manaus para outras capitais. Mais de 70 pessoas já foram encaminhadas para Teresina, São Luís, João Pessoa e Brasília. O governo do Amazonas espera transferir um total de 235 pacientes nos próximos dias. O estado enfrenta um colapso no sistema de saúde por falta de oxigênio em hospitais de Manaus. Os hospitais estão lotados por conta do aumento recorde de internações por Covid-19. O decreto que suspende as atividades econômicas não essenciais foi prorrogado no estado até o dia 31 de janeiro. Com a segunda onda da pandemia, a população de Manaus busca alternativas para salvar vidas. E familiares fizeram fila para comprar tanques de oxigênio. Enquanto o Brasil comemora a autorização emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para as vacinas da Sinovac e da AstraZeneca, a situação em Manaus continua preocupante. Familiares de pacientes fizeram fila para comprar tanques de oxigênio, que se esgotam com velocidade na capital do Amazonas. A segunda onda da pandemia em Manaus tem sido cruel, com níveis de hospitalizações até mais altos do que a primeira onda, quando a cidade chegou perto do colapso do sistema de saúde. A Organização Mundial da Saúde alertou que a situação piorou significativamente nas últimas semanas e que esta segunda onda é pior do que a sofrida entre abril e maio. De acordo com o último boletim divulgado pelo governo do Amazonas, o estado tem mais de 230 mil casos de Covid-19 confirmados e 6.191 mortes. No fim de semana, o Ministério da Saúde confirmou um caso de reinfecção com uma nova variante no Amazonas. E em Manaus, as comunidades indígenas estão sendo testadas para a Covid-19. A paciente tem 29 anos e foi infectada inicialmente em março do ano passado. O segundo diagnóstico ocorreu no fim de dezembro. O resultado do exame revelou uma mutação do vírus descoberta pelo Ministério da Saúde do Japão, mas que teria origem no Amazonas. Em meio ao caos no sistema de saúde do estado, a atenção com os grupos mais vulneráveis foi reforçada.
membros de comunidades indígenas recebem testes de Covid-19 em Manaus. O objetivo é evitar que eles tenham de ir às unidades de saúde que estão superlotadas e onde poderiam se infectar. Aproveitei que está tendo o teste aqui no parque e aproveitei de fazer, né? Porque a minha patroa deu positivo. E eu, como tenho contato com ela, direto, aí eu resolvi me fazer. É uma ação de atenção médica em parceria com a comunidade Parque das Tribos e com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Manaus. Faz parte de um projeto maior que prevê o atendimento de populações indígenas, que a gente entende que são as mais vulneráveis, estão entre as mais vulneráveis hoje à Covid, tanto no estado do Amazonas quanto no estado de Roraima. Segundo a Agência Brasil, o Ministério da Saúde disponibilizou 80 cilindros com oxigênio hospitalar para Manaus neste sábado. A carga vai ajudar a abastecer e reforçar com o gás as unidades de saúde da região amazonense. A disseminação do novo coronavírus e o aumento exponencial do número de casos da Covid-19 sobrecarregou as unidades de Manaus. A escalada da doença causou a falta de oxigênio medicinal em hospitais públicos e privados da capital. E por causa da nova variante do coronavírus, a Itália proibiu os voos vindos do Brasil. O Reino Unido já tinha tomado essa medida. O Brasil se aproxima de 210 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. A variação média indica uma tendência de crescimento nos óbitos pela doença. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil confirmou mais 551 mortes pelo coronavírus em 24 horas. O total chegou a 209.847 vítimas. Também foram confirmados mais 33.040 novos diagnósticos de um dia para o outro. Na soma, já são mais de 8.488.000 casos confirmados da doença. Em 7 dias, pela média móvel de mortes, o Brasil chegou a 964 óbitos diários. Já a média de novos casos está em 54.616 novos infectados por dia. Está acima de 50 mil desde 9 de janeiro. Na classificação da pandemia por estados, podemos verificar que as altas continuam em 11 deles: Alagoas, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outras 13 unidades da federação não tiveram muita variação no número de mortes: Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em queda nos óbitos estão somente 2 estados, o Acre e Mato Grosso do Sul. Já o estado de Roraima não atualizou os dados da doença. O índice de atividade econômica do Banco Central apontou uma alta de 0,5% em novembro na economia brasileira, isso na comparação com outubro. É o 7º mês seguido de crescimento, depois das quedas em março e abril. Já na comparação com o novembro de 2019, aí foi registrada uma queda de 0,8%. Depois do intervalo, você vai ver que o principal opositor russo foi preso ao chegar no aeroporto de Moscou. A gente traz os detalhes daqui a pouco. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que a realização do Exame Nacional do Ensino Médio em meio à pandemia foi algo vitorioso. Ontem foi o primeiro dia da prova do Enem, edição 2020, com perguntas sobre ciências humanas, linguagens e a redação, que teve como tema o estigma da saúde mental. O índice de abstenção ficou em 51%. 8 mil estudantes não fizeram a prova por problemas de saúde. O exame não foi aplicado no Amazonas e em 2 cidades de Rondônia por causa da pandemia. A partir da semana que vem, os alunos que se sentiram prejudicados podem pedir para fazer uma nova prova nos dias 23 e 24 de fevereiro. Um grupo de migrantes que caminha em direção aos Estados Unidos entrou em confronto com a polícia da Guatemala. Os agentes usaram gás lacrimogênio para dispersar o grupo que tentou romper uma barreira de segurança. Nessas imagens, é possível ver os policiais agredindo integrantes da caravana.
A violência ocorreu perto da fronteira com Honduras. Segundo as autoridades, pelo menos 6.000 pessoas chegaram a Guatemala. Os migrantes de Honduras tentam chegar a pé aos Estados Unidos na esperança de que o governo do novo presidente Joe Biden os deixe entrar. Após ingressarem na Guatemala entre sexta-feira e sábado, os migrantes passaram a noite dispersos no departamento de Chiquimula, na fronteira com Honduras. A caravana tem de passar pelo México, que já enviou policiais para sua fronteira. De acordo com o levantamento feito pela Universidade Americana Johns Hopkins, em todo o mundo, 95 milhões e 91 mil pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. 2 milhões e 32 mil pessoas morreram. Os Estados Unidos e o Brasil têm o maior número absoluto de mortes desde o início da pandemia. A economia chinesa cresceu no ano passado, mas foi o menor crescimento em mais de 4 décadas. A China registrou crescimento de 2,3% em 2020. O número é considerado uma conquista no momento em que a recessão ameaça outros países por causa da pandemia de coronavírus. Mas o crescimento da segunda economia mundial foi o menor em mais de 40 anos. De acordo com estimativas preliminares, o produto interno bruto foi de 101.598,6 bilhões de yuans em 2020, um aumento de 2,3% em relação ao ano passado a preços comparáveis. O PIB ano a ano no primeiro trimestre caiu 6,8%, subiu 3,2% no segundo trimestre, 4,9% no terceiro trimestre e 6,5% no quarto. A China, primeiro país afetado pela Covid-19, sofreu nos primeiros 3 meses de 2020 uma queda histórica após as medidas de confinamento. A melhora progressiva das condições sanitárias levou a uma retomada. No último trimestre do ano, o PIB foi de 6,5%, similar ao nível de antes da pandemia. Em todo o ano, a China registrou um crescimento de 2,3%, cifra superior às previsões dos analistas, mas bem abaixo em relação a 2019, quando foi de 6,1%. Esse já era o nível mais baixo em quase 3 décadas. A China conseguiu frear a pandemia graças a testes, confinamentos e quarentenas. A vida voltou quase ao normal, com exceção de surtos nos arredores de Pequim e no nordeste do país, onde as autoridades voltaram a impor medidas rígidas de quarentena. O principal opositor russo, Alexei Navalny, foi preso pela polícia ao chegar ao aeroporto de Moscou. O opositor disse aos jornalistas que não tinha medo de ser preso. Vários aliados dele foram detidos no aeroporto de Moscou. Navalny, de 44 anos, ficou vários meses em tratamento na Alemanha depois de sofrer um suposto envenenamento. O principal inimigo do presidente Vladimir Putin anunciou na última quarta-feira sua intenção de retornar à Rússia. Os serviços penitenciários russos alertaram que seriam obrigados a prendê-lo por violar as condições de uma condenação com suspensão de pena que a justiça lhe impôs em 2014. A prisão de Navalny é inaceitável, escreveu no Twitter o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que pediu a Moscou a libertação imediata dele. Arqueólogos encontraram novos tesouros do Egito Antigo. Os artefatos têm mais de 3.000 anos. Autoridades egípcias apresentaram novos tesouros arqueológicos descobertos na necrópole de Saqqara, entre eles cerca de 50 sarcófagos do Império Novo com mais de 3.000 anos de antiguidade. As descobertas foram feitas perto da pirâmide do rei Teti, primeiro faraó da 6ª dinastia do Império Antigo, e realizadas por uma equipe liderada pelo famoso egiptólogo Zahi Hawass. Encontramos um templo para a pirâmide e descobrimos o nome da rainha Neith, que é a primeira vez que descobrimos o nome de uma rainha deste reino antigo. Os sarcófagos de madeira que datam do Império Novo, que durou do século XVI a XI a.C., foram encontrados em poços funerários. Saqqara, lar de mais de uma dúzia de pirâmides, antigos mosteiros e cemitérios de animais, é uma vasta necrópole que pertenceu à antiga capital egípcia, Mênfis. O local é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva e você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, boa tarde.